Você sabia que 90% dos dados mundiais foram gerados nos últimos 2 anos? Com esse crescimento exponencial, a engenharia de dados tornou-se essencial para transformar informações brutas em insights valiosos. Olá, sou o Thiago Linhares, engenheiro de dados, e hoje vim explicar para você essa profissão que vem crescendo e ganhando muito mercado. Bom, então o que é, afinal, engenharia de dados? Então, engenharia de dados é um campo responsável por projetar, construir, gerenciar sistemas que coletam dados, transformam grandes volumes de dados e disponibilizam esses dados, tá? As funções de um engenheiro de dados existe o armazenamento, a ingestão, a transformação e a disponibilidade. Então, o que o engenheiro de dados faz no dia a dia? Hoje, a questão da geração de dados é muito forte. Então, antigamente, onde você tinha ali, né, alguns milhões e essa questão de dados gerados, hoje em dia são na casa de petabyte de dados. Então, a geração de dados é uma coisa maluca que aconteceu depois da era do Big Data e com o advento, enfim, da internet, redes sociais e tudo isso, isso aí só cresce, gente. Você está agora nesse vídeo gerando dados. Você está no seu celular no TikTok gerando dados. Você está no seu Instagram gerando dados. Então, a geração de dados, uma pessoa em média gera muitos e muitos dados no dia. Então, a gente tem todos esses dados sendo gerados. Mas o que fazer com esses dados? Então, a engenharia de dados tem o papel de coletar esses dados. Então, vai ser lá do RP, vai ser de um CSV, vai ser de um PDF, vai ser de onde for, né? Hoje as empresas normalmente têm mais de um sistema, então você tem sistema de clientes, você tem sistemas de emissão de documentos, você tem sistemas financeiros e tudo isso. A função do engenheiro de dados é, primeiro, coletar esses dados, seja de onde for, de bancos de dados, de CSVs, enfim, de onde for. Depois, armazenar esses dados em algum local, né? Então, normalmente as empresas hoje têm stacks de dados, onde esses dados são armazenados num data lake, num banco NoSQL, num banco on-premise também, SQL, bem tranquilo. Depois, transformar esse dado, né? Então, o dado é diferente dos cursos que a gente vê, né? Ou até vídeos do YouTube que a gente vê. Os dados não vêm todos lindos, maravilhosos. Eles vêm cheios de bugs, cheios de problemas, com dados faltantes, com tipos de dados diferentes, enfim. E cada sistema tem a sua arquitetura de dados. Então, o papel do engenheiro transformar esses dados, limpar eles, enriquecer esses dados, né? E isso. E depois disponibilizar esse dado. Então, esse dado vai ficar disponível para quem? Para o analista de negócio, para o analista de dados, para o cientista de dados, né? Então, esse é o papel principal da engenharia de dados, tá? E, claro, tem outras coisas nisso que a gente vai ver nesse vídeo. Então, qual que é a diferença do engenheiro de dados para o analista de dados, né? Como eu falei, o papel do engenheiro de dados é fazer a ingestão, armazenamento, transformação e disponibilidade desse dado. Já o analista vai pegar esse dado disponível, vai modelar esse dado, né? Então, essa transformação nem sempre é modelagem, então vai modelar esse dado, vai aplicar ali as regras de negócio, vai montar insights, vai trazer insights, né? Então, ele vai lá fazer, sei lá, a soma de vendas por mês, quais clientes vendem mais, enfim, vai criar todos esses insights para o negócio e vai trazer a visualização disso para o negócio, tá? Então, essa é a diferença. A gente, né, na teoria, vamos dizer assim, que o engenheiro é mais o back-end, né, onde ele vai trazer toda aquela parte por trás e vai deixar o dado disponível, e o analista de dados é um cara mais, assim, front-end, que é o cara que vai pegar esses dados e transformar visualmente para que pessoas que não entendem de bancos de dados nem de nada relacionado a isso, né, entendam aquele dado e tomem decisão naquilo. Então, normalmente quem vai tomar a decisão lá
não entende tudo isso que acontece por trás, mas de fato essa conversa é o analista de dados que vai levar para frente. Claro, salvo casos, né? Existem empresas que hoje não possuem engenheiros de dados e possuem um analista que faz tudo. Ou também possuem um engenheiro que faz todo o processo. Isso é comum, mas na questão de papéis é isso, tá? Então, qual que é a importância do engenheiro de dados? E tem ali um triângulo que tá só ali, não sei porquê. Eu falei, acho que esse papo de dados são o novo petróleo, acho que já passou, acho que dados já são a realidade, né? Já são muito importantes e não é mais uma coisa que está vindo, é uma coisa que já está aqui. Dados são um presente. Todo mundo trabalha com dados. Você trabalha com dados, você pode até não pensar nisso, ou de fato você não ser de TI, mas você trabalha com dados. Aquele Excel que você fez, né? Aquela análise que você fez, né? Para o seu chefe, qual o cliente que vendeu mais esse mês, né? Tudo isso são dados, né? Então, todo mundo hoje está inserido em dados. Se você não trabalha diretamente com os dados, você está produzindo dados, né? Então, de fato, dados estão no dia a dia de todo mundo. E o engenheiro, né, ele tem essa importância muito forte na questão, principalmente, da disponibilidade do dado correto, né? Então, como eu falei, hoje a gente tem aí empresas que têm milhares de RPs, que os dados vêm de vários lugares. Você precisa, por exemplo, o Mercado Livre tem um aplicativo, tem o site, tem o banco de dados, ele coleta dados de outros lugares, enfim. Então, empresas assim que de fato precisam coletar muitos dados, e não só às vezes de internos, inclusive dados externos para tomar decisões melhores. Então, o engenheiro de dados tem essa capacidade, né, de pegar aquilo lá que era uma coisa abstrata e, de fato, trazer isso para dentro de casa de uma forma ali bem feita, né, num pipeline, que a gente vai falar também sobre pipeline, bem estruturado e trazendo, então, essa questão da disponibilidade do dado, o dado correto, o dado em tempo hábil e tudo isso. Então, quais são os principais conceitos, né? Aquelas coisas que você vai ouvir muito se você acabar entrando aí na parte de engenharia de dados. Então, pipeline de dados, acho que isso aí é o negócio que mais se fala, né? Então, o que é um pipeline de dados? Um pipeline é uma série de etapas nos quais os dados passam, né? Desde a coleta até a transformação e a disponibilidade. Então, o pipeline é aquela esteira, né? Que você vai ver lá o dado vindo da fonte, o dado sendo transformado, limpo e o dado sendo disponibilizado. Tá? Então, isso é um pipeline. Ele inclui a extração de diversas fontes de dados, transformação para um formato adequado e o carregamento, então, né, no sistema de armazenamento, que normalmente é um DW, né, que é um Data Warehouse. Processos de ETL, né, que estão dentro do pipeline. Então, ETL significa Extract, Transform e Load. E agora a gente tem o novo, né, que é o ELT, que é uma parte mais moderna, vamos dizer assim, que é Extract, Load e Transform. Então, é um processo, esse processo de onde, desde o dado vir até o dado ali está na parte de disponibilidade. Tá? O armazenamento de dados, né? Então, engenheiros trabalham muito com bancos de dados, com data lakes, né? Com delta lakes, que hoje é uma realidade. Então, são repositórios centralizados de dados estruturados, né? Isso falando do Data Warehouse. Ideais para análises complexas. Existem os data lakes, que são armazenamento de grandes volumes de dados no seu formato original. Então, aqui a gente já não está mais falando de modelos colunares e relacionais, né? A gente está falando também de armazenamento de vídeos, armazenamento de imagens, armazenamento de áudio, né? Hoje é uma realidade muito grande, principalmente questões de redes sociais. Datamarts também, que são conjuntos de data warehouses, né, focados em áreas específicas. E a gente também tem os lake houses, né, que são uma mistura aí de um data lake com um data warehouse. A disponibilidade, então essa questão do dado sempre estar disponível, né, é uma parte muito importante. Imagina você lá na lista de dados, cria um dash para apresentar na reunião da diretoria e quando chega lá não tem dados de hoje, só tem dados de ontem. Esse é um grande problema, né?
Ou você chega numa reunião para tomar uma decisão muito importante e o dado não está lá, está tudo em branco, aconteceu alguma coisa no pipeline. Então, essa questão de disponibilidade, de fato, é aquilo que fica sempre na cabeça do engenheiro. E a orquestração, né? Essa parte é muito importante. Às vezes você trabalha com, como eu falei, com ETL ali, né? Então, às vezes você está fazendo 100, 200, 300 ETLs e você tem que orquestrar tudo isso, né? Ter aquele jogo ali de orquestração para tudo isso funcionar e tudo isso ter uma boa performance dentro do seu pipeline de dados. Ferramentas importantes para um engenheiro, né? Aqui a gente tem que ter um cuidado um pouco grande, porque de fato ferramentas ajudam demais no dia a dia, como ferramentas mesmo, né? Mas também a gente não pode ser apegado demais a ferramentas. A gente tem que entender muito conceitos. Mas existem ferramentas que são muito parte do dia a dia do engenheiro de dados, assim como o Airflow, né? Assim como o Python e suas bibliotecas. A gente tem o Apache Hadoop, tem o Spark, né? É importante a gente destacar as ferramentas de cloud, né? Que hoje em dia poucas empresas não trabalham com cloud. Então a gente fala ali da AWS, fala do GCP, né? Fala da Azure. Então essas ferramentas que normalmente você vai ver ali no seu dia a dia. Existe também Pentaho, Apache Hop, enfim, ferramentas existem várias, né? O importante é você entender conceitos e também aprender as ferramentas nos quais a sua empresa trabalha. Esse é um ponto que eu deixo sempre importante, porque às vezes a gente quer aprender muitas ferramentas, mas se você não usa ela no seu dia a dia, de fato, esse aprendizado ele não é completo, né? Porque você não está aplicando esse aprendizado de fato na prática. Então, prática e aprendizado são uma coisa que andam juntas. Então, até quando o pessoal me pergunta qual cloud tu acha que eu tenho que ir? Veja a cloud que a sua empresa usa, né? Veja a cloud que aquela empresa que você quer trabalhar usa e comece a trabalhar para isso. Habilidades importantes, né? Apesar de hoje o low code, né, que é aquela parte de você fazer coisas sem programação vem bastante forte. A IA também é uma coisa que vem muito forte e ajuda muito o profissional. É ideal que a gente saiba que o engenheiro de dados saiba programação, tem alguma linguagem, né, de programação. Aí é linguagem independente, né? Mas normalmente é Python que o pessoal usa nessa parte de dados. Bancos de dados, né? Então, banco de dados, bem dizer, é o dia a dia do engenheiro de dados. Então, você tem que entender o que é um banco de dados, por que ele funciona, quais são os tipos de bancos de dados, SQL, né? Aprender SQL, a linguagem ali que conversa com os bancos de dados. Então, você tem que ter esses conceitos muito fortes. Lógica, você tem que ter uma lógica muito boa, né? Isso aí é uma parte que acho que até para outras partes de TI é muito importante você ter uma boa lógica, um bom raciocínio lógico. Capacidade de resolver problemas é uma coisa que eu destaco muito, né? Eu vejo muitas pessoas que sabem muito, mas quando um problema se apresenta na frente delas, tudo aquilo que elas sabem, elas não conseguem transformar para resolver aquele problema. Então, às vezes, uma pessoa nem sabe tanto, mas ela sabe como resolver um problema. Então, o que eu dou de sugestão é quando você se depara com um problema muito grande, quebrar esse problema em partes, né? E aí você vai resolvendo parte por parte e assim vai conseguindo resolver o problema todo. E claro, comunicação, né? Apesar de você trabalhar um pouco mais no back-end, você vai ter contato aí com pessoas da empresa, do negócio e tudo mais. Questão de oportunidades. O mercado de dados no Brasil cresce muito, né? E a gente até está um pouco mais atrasado que outros países, então imagina, hoje já cresce muito, já tem muita oportunidade. Então imagina para os próximos anos, né? A IA é uma coisa que mudou muito o formato de trabalho. O pessoal tem, às vezes, um pouco de receio de achar que essas profissões vão acabar por causa da IA. Mas a gente usa IA no nosso dia a dia, inclusive a IA depende de dados e depende de bancos de dados, então ela depende de engenheiros de dados, né? Então é importante destacar isso. Então as oportunidades para engenheiros de dados só crescem, tá? O Brasil, de fato, está começando a engrenar na questão de maturidade de dados. Então, empresas antes que tinham analistas que faziam toda a parte, né, de ingestão até a visualização, já está começando a trazer também engenheiros.
Empresas que só usavam ali o Excel e não tinham tanto essa necessidade desse tratamento de grandes volumes de dados, hoje já estão usando isso. Então, assim, grandes empresas, multinacionais, enfim, a questão de oportunidade de mercado de trabalho para engenheiro de dados, de fato, é muito grande, né? Você pode ir direto no LinkedIn procurar engenheiro de dados, você vai ver quantas oportunidades existem. E muito obrigado se você viu o vídeo até aqui. Se inscreve no canal, tá? Esse novo formato de vídeos é o que eu vou fazer daqui para frente. E eu recomendo para quem quer começar na engenharia de dados ou quer se aprofundar, ou já é engenheiro de dados e quer ir além, o livro Fundamentos da Engenharia de Dados, do Joey Reis. Inclusive, eu tô com ele aqui, ó, meu livro de cabeceira, tá? Então, esse livro, de fato, é muito importante e ajuda muita gente no dia a dia. Valeu, falou, até a próxima.